Estoy aquí solito y espero al cartero, mi corazón desgarrado, F5 o dia inteiro. Não desprezes este blogueiro con tu pobre conexión. Comenta, tuita ou e-maila crentaços@gmail.com. Recaditos, cabrão. Recaditos de número 92 sobre o Podcrente, indicações e desindicações. Recebendo aqui, sempre presente, Tamires. Olá, Tamires. Estamos aí para mais um Recaditos e dessa vez as pessoas participaram, então eu fico um pouco mais feliz. E um convidado, que vocês pediram ou não, para alegria ou não de várias pessoas, ele está de volta para comentar os comentários que vocês fizeram sobre ele, inclusive. Douglas Funny, seja muito bem-vindo novamente. Olha, muito obrigado. Ninguém pediu, eu tenho certeza que ninguém pediu, e a gente vai tentar aqui bater a meta do maior Recaditos da história, com mais longevo. Então são 3 horas agora de Recaditos. Ouça, sente você aí na sua casa, no seu ambiente de escolha, porque agora a gente vai falar. Ainda maior que o programa, é isso? Isso, exato. Que eu falo demais, né, pessoal? Então, né? É prolixo, né? Não sei tá na porquê. profissão certa daí, né? Veja bem. Mas a gente tem que falar, né? A gente gosta de falar, a gente só sabe falar, então a gente fala, né? O Podcrente que foi desprestigiado por toda a comunidade da mesa radiofônica plutonal, pelos coachings, pelo fã-clube do... Até esqueci o nome do Fernando Meirelles. Isso, o clube do Fernando Meirelles ficou extremamente irritado. Eu recebi ameaças de morte por causa desse meu comentário, mas o pessoal da mesa radiônica, eles não estão evoluídos ainda para ouvir podcast, então a gente tá seguro. Pois é, embora o podcast seja o rádio na internet, a mesa radiofônica ainda não tem um equivalente, né? Um tablet, assim, com... um tablet. Em breve no Spotify, algum podcast falando disso, né? Porque o Spotify sempre tá incentivando as pessoas a fazerem podcast sobre qualquer coisa. Então por que não, né? Podcast de picaretagem relacionado a qualquer crendice popular. Mas vamos ler os comentários. Aqui viemos. Você que comentou no Podcast 92, seu comentário será lido e respondido aqui. Começando com ele, Vinícius Nogueira Pereira. Traz um comentário tão grande que se divide em 2. E pra isso eu passo essa tarefa pra Tamires de ler. Olha só que legal, Tamires. Privilégio que eu tô te dando. Eu sabia que você ia fazer isso, mas tudo bem, né? Acontece. Estamos aí. E eu estou com sono, então pode ser que eu erre várias das coisas que estão no comentário. O último foi bem difícil de gravar. Tive que repetir uma frase umas 5 vezes pra fazer a frase funcionar. Então, o Vinícius diz... E aí, gentes? Fico feliz com o retorno da lojinha e pretendo juntar amigos em compras num único frete. A estampa Sputnik é sensacional. A sorte do participante que desindicou Breaking Bad é que eu não consegui diferenciar pela voz do Luciano do Edu, senão já invertia todas as opiniões do herege dali em diante. Tenho o mesmo problema geral com The Office, e não devo tentar de novo antes do fim da pandemia made in Brasil, pois evito sacrifício mental em períodos de estresse alto, como fiz com Black Mirror. A comparação parece desproporcional, mas tô neste nível de sensível. Gostei da indicação de The Prop Culture. Também curto ver os desafios e soluções dos efeitos práticos. É como descobrir os segredos do universo, hahaha. Indico para todos Arremesso Final, The Last Dance, série da ESPN e Netflix sobre a história inacreditável da última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls. A série documental não é focada no basquete, mas sobre as tramas humanas que enchem os jogos de significado e como o Jordan era um elemento explosivo ao projetar dramas pessoais e rivalidades em quadra, um clima muito cativante, diversos personagens e um super-humano desnudado. No embalo, indico a NBA, até para quem não entende do esporte ainda, que criou uma bolha exemplar para o retorno dos jogos. Já que o EUA também tem uma gestão negacionista, pelo menos há uma opção de entretenimento que não nega a gravidade da situação e incentiva o povo a ficar em casa torcendo. Além disso, no lugar dos nomes dos caras, nos uniformes estão mensagens anti-racismo e anti-extrema-direita? Acho que é isso, né? Que seria o alt-right aqui.
em várias línguas, como Eu Sou um Homem, Não Consigo Respirar, Vote e outras. Black Lives Matter em todo lugar, roupas e letreiros foi a exigência dos jogadores em sindicato. Então, de extasiados com a excelência série doc do Jordan, dá para se apaixonarem pela liga e emendarem na fase final, que começa 17 de agosto, iniciando a melhor de 7 decisiva em 15 de setembro. Um videozinho de regras básicas já garante diversão leve e contestadora com jogos inacreditáveis. Beijos. Podemos comentar esse ou eu leio Eu acho que o tem que próximo? comentar esse, né? Tem bastante Muita informação. coisa. Acho muita coisa. Eu Pode- vou comentar aqui, então, ó, que ele falou assim que a voz do Luciano e do Edu eram parecidas, e eu também achei muitas vezes ouvindo novamente. Então fica essa crítica aí pro Luciano e pro Edu, tenham vozes diferentes. Pois é, né? A pessoa que pode participar do programa tem que trabalhar a voz, né? Percebeu ali, tem que tentar fazer uma voz diferenciada. Uma tem que fazer uma fonoaudiologia, né, já pra falar diferente do coleguinha, tem que adivinhar que o coleguinha fala igual Ainda e trocar a voz. que são 2 professores, daí confunde mais ainda. Ah, é E os verdade, eu dois não da tinha ligado cidade de nisso. São Paulo. Mesmo sotaque ainda. Fica difícil. Eu não. É porque eu conheço o Luciano de ouvir bastante o podcast e o Edu já gravou com a gente, então eu distinguia bem os dois, mas vou prestar atenção se é tão parecido assim. Mas eu acho justo que ele falou que ele teria invertido as opiniões, né? Teria discordado só de birra das pessoas, porque eu faço isso também. Depois que eu pego birra das pessoas, fica difícil. E você assistiu o arremesso final, né, Fanny? Ou eu tô errado? Eu assisti, achei bem deveras interessante mesmo, assim, achei bem bom mesmo, assim, é bem interessante, muito, muito bacana, assim. E é legal porque é outro aspecto, na verdade é o aspecto esportivo que tu não precisa conhecer o esporte, né? É o aspecto esportivo, assim, da parte da psicologia, dos personagens, que acaba que o basquete ele é só um pano de fundo, é só a situação que acontece as coisas, né? Mas o resto é interessante, assim, é que nem, sei lá, é que nem Olimpíadas, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas acaba que as histórias ganham se sobressai. Então é muito interessante, cara. Eu recomendo também, acho, o The Last Dance, Arremesso Final, que é um nome terrível, né, em português, muito bom. E daí, na sequência, eu indico também, tem um podcast do meu amigo Bruno Teixeira, que é do coletivo dele, né, de masculinidades negras. O Bruno Teixeira, que é um colega meu de trabalho muito, muito inteligente. Ele tem o podcast chamado Sem Par Pra Dança, né, que é uma brincadeira com The Last Dance, que é sobre que eles falam de várias coisas assim que eles foram excluídos por serem homens negros. E olha só, temas, né, um pouquinho mais pesados, mas enfim, mas é por que que tem um cara que participa da jornada com o Michael Jordan, era negro, e como ele era mais assim, né, mais incisivo nas causas sociais, ele foi excluído do time e foi esquecido da história do Jordan. Então, né, é sempre, e daí não aparece nesse documentário, então fica essa dica. Então, Sem Par Pra Dança, podcast do meu brother Bruno Teixeira e dos seus companheiros de coletivo. Isso, e ele deixa ainda a data do último jogo, que segundo ele é 15 de setembro, então se você está ouvindo o podcast na data do lançamento, é amanhã. Essa final, o começo você já perdeu, vai ficar com o último jogo mesmo, caso ele aconteça. Porque... Não, mas assim, ó, é iniciando a série de 7 decisivas em 15 de setembro. Então, assim, ó, eu não sei as datas mesmo, mas suponho que a primeira partida de 7 é 15 de setembro. Ah, é verdade, eu fui burro, né? Que a fase final que começava 17 de agosto. Então, eram os mata-matas, mas a final que acontece em 7 jogos começa no que... Então, pô, você vai chegou na melhor parte aí. Pra quem não torce pra ninguém, pra acompanhar ali, então, na final é mais legal, né? É uma delícia, é facilzinho, é só bola. Cara, não precisa nem videozinho de regra, meu. Assim, ó, bola na cesta, ponto, acabou. Se é dentro do garrafão é 2, se é fora é 3. Mas é uma putaria, né? 7 jogos na final, gente, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei na dúvida, queria te perguntar, Fanny. O que é, por que The Last Dance? Tipo, tem uma pira no basquete da questão de dance, de como por dança? Não, assim, eu não entendo. Tanto que no português é arremesso final, porque em português, que é o que faz assim, mais sentido em português, no caso. Não, é por causa que não faz sentido. Quer dizer, até faria sentido assim, mas enfim. É por causa que The Last Dance, o treinador deles, que é o Phil, alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome, ele fala assim, ele já sabe que na próxima temporada ele já não vai ser mais técnico. Vários dos caras que estão ali jogando já ganharam, tipo, 5 campeonatos até então, não vão mais jogar juntos, né? Vai sair várias pessoas, o time vai passar uma grande
reformulação. Então ele fala assim, no começo da temporada desse ano que eles fazem, né, que é 97. Eu acho que é 97 ou 98. Eles falam assim, o técnico fala assim, essa é a nossa última dança juntos, entendeu? Esse é o nosso, então vamos dar a vida para ganhar esse 6º campeonato, por causa que essa é a nossa última dança, a nossa última apresentação, todo mundo junto, assim. O americano gosta da alusão ao baile de formatura da escola, né? É que daí se o cara usou essa frase, faz sentido daí ser o nome do comentário, né? Como documentário, sim. É que o Fanny falou uma outra coisa depois, tipo, de dance, eu achei que talvez fosse uma gíria do basquete em geral, sabe? É que daí seria, se fosse em português, eu acho que eu até comentei já com a minha namorada, eu acho que ficaria melhor, sei lá, tipo assim, a última valsa, né? Porque a gente usa bastante de valsa aqui, né? A gente não usa referência pra dança, assim, a gente usa, não sei o que, o baile, valsa, a gente usa uns outros sinônimos, assim. Ou poderia ser Se Ela Dança, Eu Danço. Nossa, é que já tem um nome em português com esse. Já tem um filme em português bem ruim com esse nome. Tem um filme, filho? Tem um 7, eu acho. Só cada um com um gênero diferente de dança. Eu me lembro de hip hop que passava no SBT. Que era com o Shane Tatum, cara de burro primeiro, né? Sim, Shane Tatum, cara de burro. O melhor ator do mundo. Mas, indo para o outro comentário do Vinícius, ele daí promete que esse é rápido. Ele diz o seguinte: rápidas. 10 minutos de alongamento, musiquinha relax e respiração pausada. Um remédio para desânimo e ansiedade. Pico da Neblina HBO. Favelado e hipster nos rolos de um novo mercado. Maconha legal no Brasil. Drama com elementos de ação e humor. Alto Posto. Comedy Central. Concorrência, ameaça, patrão e aquelas figuras do trabalho no pique The Office. Pessoal da Madafoca é demais. Pose, Netflix. A cultura drag como fraternidade para superar o abandono da família e da sociedade. Cativante. Viajando com Grécia. Podcast. Papos leves para viajar nas memórias dos outros. 30 minutos em média. Bora, Thiago. YouTube. Análises divertidas e sensíveis de filmes e séries, explorando como a linguagem de um tema se desenvolveu e nos descreve até agora. Eu achei bem ofensivo ele ser uma pessoa que assumiu que não viu The Office e comparar uma produção nacional com The Office. É verdade. Achei ofensivo. Achei que ele foi muito bem nas explicações de uma frase de cada tema, de cada indicação dele, mas nessa aí ele perdeu credibilidade. Eu não conheço nenhuma das indicações, então já acho legal, pelo menos pra mim vai ser, porque são coisas diferentes que eu não conheço. O que mais perto talvez eu conheça é o alongamento ali que ele cita, embora eu conheço, mas não acompanhe, no caso não fazê-lo, né? Deveria. Não produzo. Sim. Mas é o que eu já conheço de tentar alguma vez na vida. Nunca durante toda a minha existência eu consegui alcançar a ponta do meu pé, como é o que demonstra que o alongamento dá certo na vida da pessoa. Eu nunca dei certo nesse esporte. Esses dias eu tava parado de vez em quando eu faço yoga, porque a Sara me inspirou pra fazer yoga. A Sara é minha namorada, né? E eu já fiz artes marciais, assim, e tal, e eu nunca alcancei meu pé, assim. Daí eu tava, assim, naquele momento, assim, que o sono não vinha na cama, assim, e eu pensando várias ideias malucas, e daí eu cheguei à conclusão que eu nunca vou encostar nos meus pés, não adianta eu mirar, não adianta eu ter esse objetivo, porque eu nunca vou conseguir, porque nem na época que eu era mais jovem, alongado, porque eu fazia Kung Fu e tal, eu não consegui, então não vai ser agora com 33 anos que eu vou conseguir, né? Então, tipo, eu já desisto assim por antes. Então daí acaba que o alongamento, quando tu se livra desse objetivo, né, que ninguém fala, assim, ele acaba se tornando mais prazeroso, assim, porque tu tá alongando só pra alongar, não pra... Só pra parar de doer as costas, né? Só pra mostrar que tu não é tão velho assim, entendeu? Recomendo. Eu já consegui segurar os meus pés. Quando eu fiz ginástica rítmica na escola, eu consegui. E quando eu fiz pilates há uns anos atrás aí, eu voltei a chegar no pé, assim. Mas na época do pilates ainda era com muito esforço. Na época da GR, eu tinha de fato conseguido. E não era aquela coisa, tipo, tá segurando com a pontinha do dedo, né? Eu conseguia de fato abraçar os dois pés com o corpo um pouco mais esticado. Então, você viu que foi jogar na cara da gente mesmo, né? A gente tá querendo só tocar no pé. Você fala, não era só tocar, era de fato. Não, eu me servia refeições com o pé, não. É sempre assim. Não, mas a época da GR, eu sempre falo, eu só larguei porque a treinadora era uma psicopata
que chamava as meninas, tipo eu e as minhas colegas, que pesávamos 45, 48 quilos, de pessoas grávidas de 4 meses de gravidez. Ela mandava a gente perder a barriga de 4 meses de gravidez. Tínhamos 15 anos. Então você imagina os traumas que essa mulher podia gerar em cada uma de nós, né? E aí eu fiquei puta, falei, não sou obrigada, e larguei a ginástica rítmica por isso, mas eu gostava demais de fazer, assim, é uma coisa que eu fico triste de ter abandonado. Essa comunidade competitiva esportiva, assim, e mesmo de trabalhos físicos, assim, né, a nova geração que vem dos formados em educação física, etc., são muito mais conscientes, né, essa nova geração aí que tá saindo da faculdade ali e tal, ela é uma geração... né? Também isso rola, né, mas naquela época, meu, era um qualquer coisa, né. Era qualquer coisa, meu. Metade é que sabe o que é? Muita cultura americana no negócio brasileiro, entendeu? Então era toda aquela competitividade maluca lá, dos gringos nos filmes e tal, e a gente acha que tem que replicar aqui. Não, tem um vídeo que eu vi uma vez que é horrível. É um treinamento de cheerleaders, eu acho, ou de ginástica artística, não lembro agora. E aí tá na escola, aquele monte de menina, um monte de treinador e tudo mais, e eles querem fazer a menina conseguir fazer a abertura lateral, né? Que daí quando você põe uma perna pra frente e uma pra trás. A abertura frontal é quando faz com as duas pernas abertas pra frente, né? E a menina não tinha o preparo ainda, ela não estava com os músculos treinados pra fazer isso. E o que eles fazem? Eles pegam 3 adultos, 3 pessoas, né? A perna da frente da menina, 3 pessoas pegam a perna de trás e eles puxam as pernas da menina. E a menina teve rupturas nos músculos, ela teve mais de uma ruptura nos músculos da perna. Ela foi arruinada pro esporte. E assim, o vídeo é brutal porque a menina começa a gritar, parece que estão estuprando a menina. De verdade, assim, é terrível de ver o vídeo. E é isso, tipo, não, a gente quer forçar aqui a menina para que ela consiga fazer um negócio, a gente vai levar ela até onde o corpo dela não tá preparado, sabe? É muito absurdo, muito absurdo. E é um troço que acontece demais, né? Aí tem que meter o processinho. Processinho, esse é o melhor processinho que existe. E olha só, né, meu, o cara, pô, tipo, sabe, a pessoa é essa coisa de... Eu fico meio brabo. Eu só acho que é o seguinte, não ficou claro o que é a abertura lateral e a frontal, mas tudo bem. Né? Tá, a frontal é o do com o Van Damme, né? Isso, o Van Damme em cima do caminhão. A lateral, você vai pôr, por exemplo, você vai pôr a perna direita pra frente e a perna esquerda pra trás. E aí você vai ficar com o ângulo de 180 graus entre as suas duas pernas, entendeu? Entendi. É isso. Tá. Claro, essa eu faço de boa. E aí, você vai ler o próximo comentário, Jonathan? Pô, eu tava um pouco viajando aqui, tentando imaginar o Fanny fazendo essa abertura. Mas vamos voltar ao trabalho. Jefferson Romão, na sequência, deixa um comentário dizendo: primeiramente, gostaria de indicar os que ainda não viram Mulher Maravilha que abandonem o filme depois da cena da Terra de Ninguém. Vai por mim, é aí que o filme acaba. Desindico séries com trilha de risada. Acho essas mais difíceis de assistir que a primeira temporada de The Office. Apesar de achar filmes de comédia forçados, indico Meninas Malvadas. Diria que é o único filme do gênero que me pareceu bem feito. Gostaria de indicar o perfil do Ministério de Derevassos, que compartilha amostras de algumas loucuras da Igreja Evangélica Brasileira. Deixo este vídeo como exemplo. Daí eu tenho o link do Instagram aqui no comentário dele. Mulher Maravilha, a gente entrou nesse tópico, né, durante o programa, falando que o terceiro terço ali é complicado mesmo, né? A Tamires falou do Mulher Maravilha, né? Que o finalzinho já é estranho, assim. Então é meio que como se fosse uma recomendação ao contrário, né? Ver o finalzinho. É uma desindicação ver o final do Mulher Maravilha, porque é o que estraga o filme, né? Exatamente. E ele indica Meninas Malvadas, que a Tamires gosta. Eu gosto, eu acho um filme legal, acho um filme ok. As pessoas criticam filmes de menininhas, mas Meninas Malvadas é um filme legal e gera memes até hoje, né? As pessoas... é um filme de Natal. E tem cenas de Natal também. Tem cena de Natal, né? Eu nunca vi esse filme mais que 3 vezes. Mais do que 3 vezes, que específico. Porque eu sabe, quando fica passando na TV, assim, sabe? E daí eu não reparo, assim, tipo assim... É que tem a cena clássica delas dançando, né? A música de Natal. E aí tem não é a Tina Fey, é a outra bocó, a Amy Fowler. É a mãe da Regina George, que é a menina malvada principal do filme, né? Sim. E aí ela fica dançando junto, assim. É muito boa a cena, é muito engraçada mesmo. O filme é divertido. Eu me lembro que tinha várias pessoas jovens que gostavam desse filme.
pessoas jovens, assim, é porque eu lembro sempre dos colegas de classe da minha namorada, que ela fez letras aqui na URGS, e daí ela tinha uns colegas muito jovens, assim, porque a gente já é mais velho, né? Uhum. E daí eu me lembro que todas as colegas e os colegas dela, assim, gostavam de Meninas Malvadas. Eu ficava tentando entender o encanto, assim. Então, quem sabe tu me explica agora o encanto geracional de Meninas Malvadas. O filme é de 2004. Uhum. Eu tinha 14 anos quando ele saiu. Tá. Mas é que ele é um filme que tira sarro desse cenário de escolas, assim, sabe? Então, ele tem um pouco essa pira. E assim, não, o plot é previsível, né? No sentido de, a menina nova vai se aproximar das que são malvadas porque ela quer derrubar esse império, e aí ela acaba se tornando a mesma coisa. Sim. Mas é realmente muito bom as tiradas. Assim, daí tem um amigo gay, só que não é, tipo... Eu acho que mesmo até hoje, tipo, tem 16 anos que o filme foi feito, ele ainda passa meio nos crivos né, do jeito que o mundo está hoje, assim. Então o amigo gay não é, tipo, zoado o cara, sabe? Ele é gay, e ele tá tudo super bem resolvido com isso e tudo mais. E tem tiradas de humor que são realmente muito bons, porque o filme é da Tina Fey e da Amy, que eu não consigo falar o sobrenome dela. E elas são fantásticas no humor, né? Então, pelo que eu sei, a Tina Fey acho que foi produtora do filme, sabe? E aí, tipo... Elas são engraçadas, elas conseguiram um elenco engraçado, e é isso. Bom. Tem um filme mais moderno com a Emma Stone? Será que é Emma Stone? Da mentira na escola, né? Isso, eu nunca vi esse filme aí. É bem legalzinho, eu vi, é bem legalzinho. Mas é legalzinho, né? Mas é legal. Mas é legalzinho. Mas é legal. E sabe o que é legalzinho também? O comentário do Elber Martins que o próprio Fanny vai ler. Lê pra gente aí, Fanny. O Elber Martins, meu grande amigo Elber Martins, falou assim, ó... Minha meta é no fim do ano comprar uma camiseta. Era analogia assim. Eu gostei do podcast, apesar de imprevisível, mas o Jonathan parece que adivinha. Eu tinha impressão do que o Fanny era chato, agora eu tenho certeza. Não tinha impressão, né? Ele tinha impressão que eu era chato e agora ele tem certeza, assim como eu avisei os ouvintes que eles iriam me odiar no final. Então aqui só está mais um recado provando que até a minha desindicação de mim mesmo ela estava certa. Tem credibilidade no que diz. É isso. Eu não tô aqui para brincar, entendeu? Eu falo só a verdade. Ele falou que parece que eu adivinho. Daí, ó, você vê que tem a ver com o programa. O Jonathan. Ah, sim. O meu alter ego é que o Jonathan é o civil, né? O CPF. O Jonathan é o médium que faz adivinhações no tarô. Porque, inclusive, um fato muito relevante é que após esse podcrente eu fiquei recebendo publis direcionados do Instagram pra comprar tapetes que são cartas de tarô. Sendo que, tipo, eu nunca procurei realmente nada disso. Mas graças ao amigo Fanny aí, né? Que fez a sua denúncia sobre o tarô feito por pessoas jovens, eu passei a ser um público-alvo desse tipo de decoração. É lindo, né, cara? Tarô. Mas olha só, carta de tarô é um negócio bonito, né? É bonito. Pô, tudo é bem desenhado, né? Tudo bem. Tipo, tem os detalhes legais, assim. É um trabalho, assim, é um brinquedo interessante, né, meu? Um brinquedo bem feito. Sim, e pra quem gosta de jogar Magic, né? É o precursor do Magic. É o precursor do Magic, exatamente, né? Tipo assim, as cartas só não combatem, né? Mas como eu diria Yu-Gi-Oh!, tem que seguir o coração das cartas. Eu ia citar Yu-Gi-Oh!, mas nem veio na cabeça, mas eu falei, não, eu vou ser mais raiz e citar o Magic, porque na ordem eu acho que é isso, né? É Tarô, Magic e Yu-Gi-Oh!, né? A ordem é isso, A ordem é isso. E em algum lugar no meio, assim, o baralho espanhol de joga truco. E olha só, tem fatos interessantes. O Magic teve revisionismo de cartas que eram racialmente ofensivas e religiosamente ofensivas de alguma forma. Eles tiraram do baralho. Aí é aquele Damires não faz mais que sua obrigação, né? Parabéns por fazer o mínimo. Eu tava na porta lá da sindicato do Magic. Parabéns. Parabéns por fazer o mínimo, né? Tá legal, você comeu e lavou a louça. Parabéns. E isso o Gilberto Barros não fala no programa dele sobre as cartinhas. Não fala. Não dá ibope a cartinha, né? A indústria da cartinha é muito grande. Na sequência, o Paivo deixa um comentário que a Tamires pediu pra ler. Então a Tamires vai ler aqui. Bateu no peito, falou assim, é comigo. É que a gente respeita a ordem, que o Jonathan já ia começar a ler, mas a ordem da
rodada? Sou eu agora. O Paivo diz o seguinte. Jonathan, meu amigo, repetirei a pergunta que te fiz dias atrás. Lua, anel, Messi? Indicações e desindicações é um tópico que deveria ser semestral. Enfatizo os documentários religiosos da Netflix. Só não vi o do cara da yoga, mas os demais eu vi. E reprovo a reprovação dos Correios, por motivos mais do que óbvios. E faltou a principal recomendação, este podcast. Beijas. Ah, que romântico ele, né? Este podcast tá falando desse episódio específico ou do podcast? Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que foi desse podcast específico, o vídeo que ele comentou anteriormente sobre indicações. Na verdade, indicação e desindicação é um tópico da vida, né? Dá pra você ficar o dia inteiro fazendo isso. Principalmente quando acaba sendo tão abrangente assim. E eu faço a pergunta pra você, Fanny. Tá correto eu afirmar Lua, anel, Messi, né? Cara, eu não entendo por que as pessoas não aceitam isso, entendeu? O Lionel Messi é o seguinte, entendeu? É o jogador perfeito, entendeu? Se tivesse no Grêmio hoje, a gente não estaria passando metade dos problemas que estamos passando. Sim. E outra coisa, né, meu? Os caras são corintianos e eles não conseguem entender. Eu não consigo entender. Esses caras acham que entendem futebol e não sabem posicionar o Luan em campo e nem que o Ramiro serve pra apoiar na direita. É o que eu falo. A galera fica... não sei. Eu falei, o Luan tá jogando no lugar errado. Vocês são burros. Sabe? É o pessoal que vai comprar pneu, por exemplo, e não sabe qual que é o aro e compra o aro errado do pneu. Daí como que que funciona? Não vai funcionar. O cara acha que pneu é tudo igual. O Ramiro ficou 2 jogos na ponta direita, fez 2 gols, pô. Entendeu? Não, e outra coisa, tá? O Ramiro, esse jogador polivalente que o Felipão queria botar até de lateral direito, mas o lugar que ele fica ali. E agora outra coisa, o Luan, 6 km longe do gol, o que o cara vai fazer 6 km longe do gol? O Luan tem que flutuar perto da área. E eles não entendem outro fator que fala que a corrida do Luan, ela é diferenciada. Como a Tamires sempre designou, o Luan corre tal como uma girafa recém-nascida. Não é assim que eu falo. Ele é o bebê girafa. O Luan é o meu bebê girafa que eu sinto saudades de ver correndo com a camisa do Grêmio. É aquela corrida lenta, né? O Luan corre devagar. Não é todo atleta que consegue correr devagar. Ele corre devagar, assim, com uma propriedade que, o jogador vê assim, não, mas ele tá devagar, daí quando vê ele passou, que ele corre devagar. É que nem o gol da final da Libertadores em Lanús. Os caras foram marcar ele na velocidade, só que ele tava numa velocidade inferior que confundiu eles. Entende? Você vê claramente. Ele altera o tempo da bola. Ele altera o tempo da bola com a passada diferenciada dele. Talvez não é que ele... Eu já parei pra pensar nisso numa dessas noites sem dormir, como você disse. E talvez ele seja tipo um X-Men lá, que fugiu o nome agora, que mexe com o tempo. Mercúrio. O Mercúrio. E a gente vê ele em câmera lenta, mas na verdade ele é muito rápido. Ou ele para o tempo, entende? E outra coisa, o Luan é que nem um ursinho carinhoso. Ele só funciona recebendo carinho. Entendeu? Ele tem que receber carinho. Esse jeito aí que os caras fazem aí de jogar... A gente já fez isso e sabe que não dá certo, né? Não dá certo, entendeu? A gente fez isso em 2015 inteiro. Daí quando a gente resolveu dar carinho pra ele, o que ele fez? Fez gol, fez Copa do Brasil, fez Libertadores. Foi Rei da América. Rei da América, Reizinho da América. E o Sacha enquanto isso? E o Sacha tá lá sendo cuzão. Sendo cuzão, não sabia que a gente podia falar que o Sacha era cuzão. Pô. Não é a primeira vez que essa frase vai ser dita nesse programa. Sabe, o Grêmio é campeão e o Sacha é cuzão. A troco do quê? A troco de Luan, meu. O cara que tem essa moral, de pegar e dar essa corneta no rival, é um gênio, meu. Sério, assim, ó, eu fico bravo já com um gremista que fica bravo com o Luan. Não vou ficar bravo com o corintiano. Os caras nem sabem que time, não sabem torcer direito, estão torcendo pro time errado. Mas é isso, um abraço pra você, Luan. Um abraço pra Facite Plantar, né? Um grande abraço para Facite Plantar, que vai chegar daqui a pouco aí, pessoal. Só quero dizer isso. Eu quero só dizer o seguinte, o que vai ter de especialista em Facite Plantar agora, assim, nos próximos 2 anos em Porto Alegre, assim, porque agora já deu tempo dos caras se formar em medicina, fazer especialização. Então, assim, ó, aqui vai ser o polo da cura da Facite Plantar. Fazer um exercício de procurar se tem já trabalhos de conclusão de curso com esse tema aí, de 2017 pra frente. Se realmente despertou o coração do jovem estudante ortopédico ali. Eu nem sei se nem é ortopedia, né? Porque não é. Ou talvez seja, mas é mais nervo, sei lá. Vamos focar. Eu tô com sono. O Luan mexe no nosso coração, mas... Eu já tô aqui fazendo a pesquisa no Google. Se eu achar alguma coisa, o plantão Facite Plantar entra.
Tá, a gente vai pra encerrar agora, ler 2 comentários do YouTube, breves que tem, pra encerrar, porque por e-mail não chegou nada, então só nos restos do YouTube. Começando com a Sandra Claus Passos, que comentou: Eu conheci vocês no Douglas. é verdade, Douglas Funny, que ela conheceu a gente em você? É que eu não sei se ela tá falando de mim, porque ninguém me chama de Douglas. Como é que é o nome dela? Sandra Claus Passos. Olha, tomara que sim. Tomara que sim. Parabéns, um beijo pra Sandra Claus Passos, né? São muitos passos que nos distanciam, mas um beijo pra você. É que o Jonathan tá tumultuando com essa cabeça. É porque tem um outro rapaz que é amigo nosso, que é Douglas, e ele tem um canal do YouTube de teologia, e ele indicou a gente já. Então o Jonathan tava só fazendo mind games com você, Fanny. As pessoas não me conhecem por Douglas. Eu não tenho... Esse é o mind game mais idiota, John. A tua mãe. Não. Como que a tua mãe te chama? Minha mãe me chama de Fanny porque De ela filho. quer ser colar. Ela me chama de filho. Filho, Ela pra chama- não errar o nome. Ela chama de pega aquilo lá pra mim. Minha mãe me chama de Fanny porque ela quer parecer descolada no WhatsApp. Mas é muito legal, porque esse raciocínio é legal de fazer. Por que é Funny? Porque vem de Douglas Funny, que era o Doug Funny do desenho, certo? Exatamente, toda essa é a etimologia do por trás. E daí é FANE, porque em 97 a gente não sabia escrever Fanny. É porque o título só parecia Doug escrito, né? Não tinha como Isso, adivinhar o e resto. depois eu descobri que Fanny, ainda do desenho, não é nem Fanny engraçado, né? É FANNIE. Então, mesmo assim, ia estar errado de qualquer jeito. É verdade. Mas a Sandra Claus Passos, que você falou que Passos é muito distante, porque ela tem Claus, que é o mesmo sobrenome do Papai Noel, que é o Santa Claus, né? Então, distante. Será que ela ganha uns presentes especiais, assim? Tipo, Ou ela trabalha produzindo, né? Não seja uma empresa familiar. puta, mas a empresa familiar, eu já trabalhei em empresa familiar, é meio zoado, hein? Aí eu devo dizer que é meio zoado, eu não recomendo. Mais um abraço pra Sandra, seja muito bem-vinda, volte mais vezes. E pra fechar agora, Tamiris vai ler o comentário da Isabela. A Isa disse o seguinte: Muito bom, pode crente. Eu só acho muito engraçado gente contra áudio de WhatsApp gravar um podcast de 2 horas. E outras coisas como quem não torce pro Brasil na Copa pra mim nem é gente. Filme de herói é uma tragédia cinematográfica. Muito ótimo. É tão legal. E assim, ó, a Tamires dando a correção nessa prova, ela tinha que dar assim, ó, meio certo, né? por quê? Meio certo, né? Nossa, agora me deu uma nostalgia de ver o certo com o risquinho fortíssimo, assim. Tá, meio certo, tá? Tudo Fica bem, uma assim. dica pras marcas que falsificam coisas da Nike ser um símbolo com um risquinho, tá ligado? Que é meio Nike, né? Isso, assim, com um Nikezinho com risquinho, assim, do tipo assim, tá, não é original, assim. Porque, né, meu, o áudio do WhatsApp, ela tá completamente razão, assim, aí ela não passa frio. Mas daí, né, não torcer pro Brasil e filme de herói é uma tragédia cinematográfica, daí isso aí é o puro exagero geracional dela. Forçou a amizade, né? Embora o senhor ficou falando que tá cansado de filme de herói, não sei o que, papapá, né? É, mas uma coisa é eu estar cansado de filme de herói, outra coisa é dizer que é tragédia cinematográfica, né? Daí são duas grandezas completamente diferentes, né? Porque tem tanta coisa, tantos clichês e tantas outras coisas ruins, assim, que... Pô, culpa do herói é que surgiu o Crepúsculo. Crepúsculo é a base do filme de herói. Eu não vou entrar nesse assunto. Não mesmo, porque eu tô com sono. E até porque você tem que dar uma lida no Sol da Meia-Noite, né, Tamires, antes de dormir. Não vou ler hoje, não. Você sabe o que é o Sol da Meia-Noite, Fanny? Não faço a menor ideia do que é o Sol da Meia-Noite. É o livro do Crepúsculo, só que no ponto de vista do Edward. Ah, nossa senhora, né? Bah, como assim tá ganhando dinheiro fácil, tá ligado? A gente é bom demais. Vamos gravar esse próximo Recaditos na visão daí das pessoas que fizeram os comentários, por exemplo, sabe? Isso, exato. Não, cara, vamos, como a gente pode ganhar dinheiro com essa franquia que já acabou e a gente fez um filme a mais? Ah, vamos fazer um outro livro, né, qualquer aí. Eu acredito que essa mulher nem escreve mais os negócios, né? Tipo, ela é um gerador Ghostwriter. Um gerador de lero-lero qualquer, assim. Nesse caso é um vampiro writer, né? Talvez. Isso, porque Ghost é concorrência, né? Vampiro, pelo menos, tem lugar de fala. Mas é isso, com essa indicação ou não de Sol da Meia-Noite, a gente se despede de vocês nesse Recaditos
E quem sabe rola mais uma indicação e desindicação. Com certeza o Fanny será convidado caso aconteça um programa desse ou algum outro que a gente saiba que ele tem todo esse seu conhecimento para nos acrescentar aqui. Todos que não... Eu tenho conhecimento sobre qualquer assunto se me der 5 minutos para pesquisar, porque eu falo com propriedade e esse é o meu único trunfo. Um dia a gente, quem sabe, a gente já fez uma live que a gente chama de Sabadaço, em homenagem ao programa do Gilberto Barros com o Cassinão, em que a gente analisou... O que a gente fez? Existe o Sabadaço, que é esse programa do sábado à noite, que a gente faz de vez em quando a gente tem vontade. E aí, no Sabadaço específico sobre roupas, nós analisamos as roupas do Diante do Trono, que é uma grande banda cristã que existe no Brasil. E eles lançam um DVD por ano. E aí, o primeiro foi... Que ano que foi? 90 e poucos? 99, 98. Foi no final dos anos 90. E aí o que acontece? Tem toda a questão de que a moda foi evoluindo e eles enriqueceram ao longo do tempo também. Então são 20 DVDs até agora e a gente analisou os primeiros 5 em uma live de mais de 3 horas, pra você ver como foi. E aí o Jonathan fala que ele tem muita vontade de fazer uma live com você analisando as modas gospel em geral. Então pegar como os tiozinhos se vestem na igreja pra você, com todo o seu conhecimento de Fanny linha, analisar as roupas dos evangélicos numa live dos sabados. A gente pode fazer, porque daí vocês me dão, como é que posso dizer, o respaldo para não ser ofensivo, né? Porque vocês estão me dando suporte emocional. Esse que é o ponto, a neutralidade do analista de moda. Você não vem com o caráter religioso ali, entendeu? Se passar da linha, a gente repreende, entendeu? Mas você vem sem o... Você não vem sem rabo preso, entendeu? Analisar. Gostei. Olha, a gente já pode assinar esse contrato, só vou passar pro meu advogado aqui. Mas vamos pensar nisso, a gente se programa, monta, que daí tem que ir atrás de pesquisar, montar um negócio bonitinho pra te passar e tudo mais. Mas vamos pensar nisso aí. Mas aproveita aí o espaço e falando de jabá, fala aí do teu programa. Então tá, muito obrigado primeiramente por me receberem aqui, coração alegre, cheio de facerice, assim. Eu tenho quase uma facerice plantada, diferente da facete plantada. Recomendo os amigos que pesquisem nas redes sociais Fanny Linha e vá no site fanyalinha.com.br, que é o site do Fanny, que sou eu, e eu alinho a sociedade, sei lá, as pessoas, então essa é a piada. E eu tenho o podcast do Fanny Linha. Nas quartas-feiras tem entrando uns textos que o meu webmaster, Gabriel Pinto, faz versões para português de textos gringos que ele acha interessante. Na sexta-feira entra também a newsletter na sua caixa de correspondência. Então tu vai lá no Fanny Linha, escreve na newsletter, ouve todos os podcasts. Eu falo principalmente de moda masculina e de vez em quando eu entrevisto umas pessoas assim. Toda vez que tem uma pandemia eu faço daí um tópico de entrevistas assim. E até a próxima pandemia eu posso fazer outro. E é isso. E daí depois que quiser curtir Grêmio, né, que é o melhor time do mundo, mesadebardogrêmio.com.br, é o site de 9 anos de puro gremismo e podcast. Então, em breve, novidades maravilhosas aqui, 2 dias da edição desse podcast, ali pelo dia 16. A gente está lançando a campanha O Nosso Maior 9 é o 16, em homenagem a Mário Jardel, o Super Mário, o maior centroavante que já vestiu a camiseta tricolor. Então é o seguinte, fique ligado, não desgruda daí, mesadebardogrêmio.com.br, e depois da Teleflix, Infosfera e todas as coisas que eu faço na Atlântida, acompanha lá pelas redes sociais da Rádio Atlântida. Sim, eu tô ansioso por esse Mesa de Bar do Grêmio, tô querendo saber o que é. Mas não precisa contar não vou te pôr mediante o pagamento... Eu posso te dar spoilers. Mas é isso, obrigado, Fanny. Eu tô vendo aqui que a Tamires está lendo a Wikipédia do Doug, o personagem, agora. Não, sim, lembrando do desenho. E eu descobri que o nome do Costelinha em Portugal é Pipoca, que é tosco demais. Qual é que é o nome em inglês? Porra, eu não sei, não tem aqui na casa. Boa pesquisa aí. Vou procurar pesquisar. É Little Outback. Little Outback, E eu quero repreender o Jonathan, porque ele falou assim, que se tiver outro desindicações, ele vai me chamar. Eu quero repreender ele como se fosse um ouvinte, porque o ouvinte que não gostou de mim não vai gostar de ouvir, não vai pedir desindicações e indicações, né? Então eu prefiro que ele mantenha essa informação em sigilo,
apesar de já ter falado, pra eu ser um golpe surpresa de azar do ouvinte que tiver que ouvir esse o pessoal esquece. O brasileiro tem memória curta, Fanny. Quando eu sair vai ser surpreendido. O brasileiro tá sendo surpreendido sempre aí. Então vai ser surpreendido quando sair o próximo aí. Eu posso ser burro, mas não sou burro certos deputados que não fizeram nada por 30 anos. Exatamente. O nome do costelinha em inglês é pork chop. Pork chop. Ah, faz sentido, então. É o costelinha, né? Uma ideia de Pipoca, chop. não faz É de chop, eu acho que é costela mesmo. Acho que é costela de porco, não é? É, então. Ah, não, tá, mas é costela, né? É porque a gente não fala costela de... É que geralmente o pessoal quando fala costelinha é meio ao porco referente, né? Eu ia comentar isso, exatamente, isso aí. Não, e de repente em Portugal é pipoca costela de porco, né? Não dá pra saber. Como Vou que era o perguntar nome pra da minha guria amiga. que pegou o doce lá que saía pipoca? Era como milho... Da história do GugaCast, sei lá qual que era. Milho frito. Milho frito era. Fica Tá. aí com essas dicas de nomes portugueses que não faz sentido e você procura aí um dia, vai para na rede social da Tamires no Twitter e fala: Tamires, você pode me indicar um nome para pôr no meu filho que seja de Portugal? Por quê? Porque só pode pôr um nome que está na lista aprovada pelo governo. Pergunte mais sobre isso para Tamires. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, ela foi jornalista aqui no Sul, que ela tá com um podcast, um dos últimos assuntos que ela abordou foi esse, então eu recomendo que vai no andacap.me, que é o podcast da Melina, minha amiga que mora em Portugal. Já aproveita e diz que Ela foi falou da indicação lista do dos Douglas. nomes aceitos pelo governo, isso? Sim, ela falou, e ela botou no Instagram lá do podcast, assim, escolhas, assim, tipo assim, pode tal, não pode tal, não sei o que, eu errei quase todos, assim, na quinta rodada que ela fez. Ok, então. É isso, gente. Muito obrigado. E amanhã tem Pod Crente. Fiquem atentos. Você não vai dar a dica que você criou a tradição e você nunca Putz, eu lembra? esqueci completamente. Aí, ó, Fanny, como... Mas a dica não... Você que escutou até o final merece saber, embora a gente não seja meritocrata, que é o Pod Crente de amanhã será um Tela Crente. Aquele programa que a gente assiste filme junto com vocês. E a gente vai assistir os 10 Mandamentos, aquele filme maravilhoso ou não da Record. E a gente não ganhou ingresso pro cinema, então a gente tá assistindo agora pela Netflix e vai assistir junto com vocês. Então já fica esperto aí, separa um tempo, um horário pra poder assistir e ouvir o programa ao mesmo tempo. E eu avaliei todas as túnicas de todos os personagens dessa novela. Olha só. A Tamires faz uma Queria achar análise essa- de túnica aí. Fica a dica aí. Vamos, Greminho! Até, tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!